Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. Os xistes e sua relação com o inconsciente de Sigmund Freud. A técnica dos xistes, parte 2. Karl Kraus foi responsável por uma outra feliz condensação com leve modificação. Escreveu a respeito de certo jornalista da imprensa marrom que este viajara a um dos países dos Balcãs pelo Orienterpressug. Sem dúvida essa palavra combina duas outras, Orienterpressug expresso Oriente e Erpressung e chantagem. Devido ao contexto, o elemento Erpressung emerge apenas como uma modificação de Orienterpressug, uma palavra requerida pelo verbo viajara. Esse xiste que se apresenta à guisa de um erro de imprensa, suscita por uma outra razão nosso interesse. Essa série de exemplos poderia ser facilmente expandida, mas não creio que necessitemos de novos casos para capacitar-nos a captar nitidamente as características da técnica desse segundo grupo, condensação com modificação. Se compararmos o segundo grupo com o primeiro, cuja técnica consistia na condensação com formação de palavra composta, verificaremos facilmente que a diferença entre eles não é de caráter essencial e que as transições ocorrem fluentemente. Tanto a formação de palavras compostas como a modificação podem ser subsumidas sob o conceito de formação de substitutos e, se o desejarmos, poderemos também descrever a formação de uma palavra composta como a modificação de uma palavra básica por um segundo elemento. Aqui, porém, devemos fazer uma primeira pausa e perguntar-nos com que fator conhecido na literatura sobre o assunto coincide parcial ou inteiramente essa nossa primeira descoberta. Evidentemente coincide com o fator da brevidade, descrito por Jean Paul como a alma do xiste. Mas a brevidade não é por si mesma xistosa, caso em que todo comentário lacônico viria a sê-lo. A brevidade do xiste deve ser de uma espécie particular. Lembremo-nos de que Lipps tentou descrever mais precisamente essa particular brevidade dos xistes. Para isso nossa investigação contribui de algum modo, demonstrando que a brevidade dos xistes é frequentemente o resultado de um processo particular que deixa um segundo vestígio na verbalização do xiste, a formação de um substituto. Pela utilização do procedimento de redução, que procura desfazer esse peculiar processo de condensação, verificamos também que o xiste depende inteiramente de sua expressão verbal tal como estabelecida pelo processo de condensação. Todo o nosso interesse volta-se, naturalmente, para esse estranho processo que foi até aqui escassamente examinado. Nem ao menos podemos compreender como é que tudo o que há de mais valioso no xiste, a produção de prazer que este nos traz, pode originar-se desse processo. Serão conhecidos, em algum outro domínio de eventos mentais, processos similares aos que aqui descrevemos como técnica do xiste? Há processos semelhantes em um único campo, aparentemente muito remoto. Em 1900 publiquei um livro que, como indica seu título, A Interpretação de Sonhos, tentava lançar luz sobre o que havia de enigmático nos sonhos, estabelecendo-os como derivativos de nosso funcionamento mental normal. Nessa obra encontrei ocasião de contrastar o manifesto, e frequentemente estranho, conteúdo do sonho com os pensamentos oníricos latentes, que são perfeitamente lógicos e dos quais o sonho é derivado. Meti-me na investigação dos processos que fazem surgir o sonho a partir dos pensamentos oníricos latentes, tanto quanto das forças psíquicas envolvidas nessa transformação. Dei o nome de elaboração onírica à totalidade desses processos transformadores e descrevi como integrante dessa elaboração onírica um processo de condensação que mostra a maior similaridade com aquele constatado na técnica dos xistes, que, da mesma forma, leva à abreviação, e cria formações de substitutos da mesma natureza. Todos estão acostumados, pela recordação de seus próprios sonhos, com as estruturas compostas, tanto de pessoas como de coisas, que emergem nos sonhos. Na verdade, os sonhos constroem-nas mesmo com palavras, sendo possível então dissecá-las na análise. Por exemplo, autodidaskir, igual em autodidacta e mais elaskir em ponto. Em outras ocasiões, de fato, muito mais frequentes, o trabalho de condensação nos sonhos produz, não estruturas compostas, mas quadros que nos recordam com exatidão uma coisa ou uma pessoa, exceto por um acréscimo ou uma alteração derivada de alguma outra fonte, e modificação precisamente do mesmo tipo encontrado nos xistes de Irene. Não podemos pôr em dúvida que em ambos os casos somos confrontados pelo mesmo processo psíquico, ao qual podemos reconhecer devido a seus resultados idênticos.
Uma analogia tão abrangente entre a técnica dos xistes e a elaboração onírica sem dúvida aumentará nosso interesse na primeira e suscitará em nós uma expectativa de que uma comparação dos xistes com os sonhos ajudará a lançar luz sobre os xistes. Contudo, não daremos ainda início a essa tarefa, já que devemos considerar que até agora só foi investigada a técnica de um número muito pequeno de xistes, de modo a não podermos dizer que a analogia que propomos para guiar-nos mantém-se de fato estabelecida. Nós nos afastaremos, portanto, da comparação com os sonhos e voltaremos à técnica dos xistes, deixando nesse ponto de nossa investigação um cabo solto que possamos talvez retomar em um estágio ulterior. A primeira coisa que queremos saber é se o processo de condensação com formação de substituto há de ser encontrado em todo xiste, devendo, portanto, ser considerado como uma característica universal da técnica dos xistes. Lembro-me aqui de um xiste que persistiu em minha memória devido às circunstâncias especiais em que o ouvi. Um dos grandes professores à época de minha juventude, pessoa que sempre consideramos incapaz de apreciar um xiste de quem nunca ouvimos igualmente um, chegou um dia ao instituto rindo-se, e, mais prontamente que de costume, explicou-nos a razão de seu bom humor e acabei de ler um excelente xiste, disse ele. Um jovem, parente do grande Jean-Jacques Rousseau, de quem ele trazia o nome, foi apresentado em um salão de Paris. Tinha, além do mais, os cabelos vermelhos. Comportou-se entretanto de maneira tão desajeitada que a anfitriã comentou criticamente para o cavalheiro que o apresentou, e vous avez fait connaître un jeune homme rose sot, mas non pas un Rousseau em ponto. E o professor riu-se novamente. De acordo com a nomenclatura das autoridades, esse xiste seria classificado como um clangitsin e, ainda, de tipo inferior, constituindo-se em um jogo com um nome próprio, em nada de semelhante, por exemplo, ao xiste do sermão do monge capuchinho em Vallenstein-Lager, que, como se sabe, tem por modelo o estilo de Abraham de Santa Clara. Lasst sich nennen den Wallenstein. Já freilich iser uns allen in Stein. Des Anstosses und Argernices. Mas qual será a técnica desse xiste? Verificamos imediatamente que a característica que esperaríamos demonstrar como universal está ausente no primeiro novo exemplo examinado. Não há omissão aqui, e dificilmente poder-se-ia encontrar uma abreviação. A própria dama manifesta diretamente no xiste quase tudo o que poderíamos atribuir a seus pensamentos. Você despertara minhas expectativas quanto a um parente de Jean-Jacques Rousseau, talvez, um parentesco espiritual, e eis o que temos, de um jovem ruivo e idiota, e um rose sot. É verdade que pude fazer uma interpolação, mas essa tentativa de redução não desfaz o xiste, o qual permanece relacionado à identidade fônica das palavras. Fica, pois, demonstrado que a condensação com formação de substituto não tem lugar na produção desse xiste. Que mais se pode dizer além disso? Novas tentativas de redução provam-me que o xiste persiste até que o nome em Rousseau seja substituído por um outro. Se eu pusesse, por exemplo, Racine em seu lugar, a crítica da dama, que perduraria tão possível quanto antes, perderia entretanto qualquer vestígio de xiste. Sei agora onde procurar a técnica desse xiste, embora ainda hesite em formulá-lo. Tentativamente, e a técnica desse xiste consiste no fato de que uma e mesma palavra, o nome, aparece usada de duas maneiras, uma vez como um todo, e outra vez segmentada em sílabas separadas qual uma charada. Posso apresentar alguns exemplos, de técnica idêntica. Uma dama italiana dizia ter se vingado de um comentário sem tato do primeiro Napoleão com um xiste que utilizava a mesma técnica de duplo uso de uma palavra. Em um baile da corte, ele lhe disse, apontando para o pare conterrâneo dela, tutti gli italiani danzano si male. Diante do que ela desferiu rápido contragolpe, non tutti, ma buona parte. Bril, 1911. Certa vez, quando a Antigone de Sófocles foi encenada em Berlim, a crítica lamentou que faltasse à encenação o adequado caráter de antiguidade. O espírito berlinense transformou a crítica nas seguintes palavras, antigo? O. Ney. Vischer, 1846 e Fischer, 1889. Um análogo xiste de segmentação de palavras é corrente em círculos médicos. Se se indaga a um jovem paciente se já teve alguma experiência masturbatória, a resposta seguramente há de ser una, nie. Em todos os três exemplos,
que nos são bastantes no que toca a essa espécie de xistes, observamos a mesma técnica, e em cada um, o mesmo nome é usado duas vezes, uma vez como um todo e a outra vez segmentado em sílabas separadas, as quais têm, assim separadas, um outro sentido. O uso múltiplo da mesma palavra, uma vez como um todo e outra nas sílabas em que se divide, é o primeiro caso em que deparamos com uma técnica diferente da condensação. Mas a profusão de exemplos que encontramos deve convencer-nos, após curta reflexão, que a nova técnica descoberta dificilmente deverá limitar-se a esse método. Há inúmeros outros modos possíveis, quantos, é praticamente impossível dizê-lo, pelos quais a mesma palavra ou o mesmo material verbal pode prestar-se a múltiplos usos em uma sentença. Todas essas possibilidades deverão ser consideradas como métodos técnicos de elaborar xistes? Ao que parece, sim, e os exemplos que seguem provarão isso. Em primeiro lugar, pode-se tomar o mesmo material verbal e fazer simplesmente alguma alteração em seu arranjo, ordem das palavras. Quanto mais leve a alteração, maior a impressão de que algo diferente está sendo dito pelas mesmas palavras, melhor será o xiste tecnicamente. O senhor e a senhora X vivem em grande estilo. Alguns pensam que o esposo ganhou muito dinheiro e tem, portanto, economizado um pouco, dando pouco, sich etwas zurückgelegt. Outros, porém, pensam que a esposa tem dado um pouco sich etwas zurückgelegt, ganhando portanto muito dinheiro. Um xiste realmente diabolicamente engenhoso. E produzido com extraordinária economia de meios. Ganhou muito dinheiro, deu pouco sich etwas zurückgelegt, deu um pouco sich etwas zurückgelegt, ganhou muito dinheiro. É meramente a inversão dessas duas expressões que distingue o que se diz do esposo daquilo que se insinua da esposa. A propósito, essa não é, uma vez mais, toda a técnica do xiste. Um amplo campo de jogo descortina-se a essa técnica de xiste se estendemos o uso múltiplo do mesmo material de modo a cobrir os casos em que a palavra, ou palavras, em que reside o xiste ocorre, uma vez, inalterada, mas na segunda vez, com leve modificação. Eis por exemplo um outro dos xistes de Irene. Este ouvirá de um cavalheiro, nascido judeu, um comentário malévolo sobre o caráter judeu. Erofrat, disse ele, seu antissemitismo me é bem conhecido, o que é novo para mim é seu antissemitismo. Apenas uma única letra foi alterada, e essa modificação dificilmente seria notável em uma fala descuidada. O exemplo recorda-nos um dos outros xistes de modificação de Irene, com a diferença de que aqui não há condensação, tudo o que se tem a dizer é dito no xiste, sei que você era antigamente um judeu, estou, pois, surpreso em ouvi-lo falar mal dos judeus. Um admirável exemplo de xiste de modificação é a bem conhecida proclamação in tradutore, traditore, a similaridade das duas palavras, que quase remonta à identidade, representa da maneira mais impressionante a necessidade que força o tradutor a cometer crimes contra o original. A variedade de leves modificações possíveis em tais xistes é tão grande que nenhum deles se assemelha exatamente a outro. Eis um xiste do qual se diz ter sido enunciado no decorrer de um exame de jurisprudência. O candidato devia traduzir uma passagem no Corpus Juris, labeuai, eu caio, fol, diz ele. Você é reprovado, feio, digo eu, réplica o examinador e o exame chega ao fim. Quem se engana tomando o nome do grande jurista por uma forma verbal, e ainda assim evocada erradamente, não merece mesmo nada melhor. Mas a técnica do xiste consiste no fato de que quase as mesmas palavras que provaram a ignorância do candidato foram utilizadas pelo examinador para pronunciar sua punição. O xiste é, além do mais, um exemplo de resposta pronta, técnica que, como veremos, não difere muito da que estamos ilustrando aqui. As palavras são um material plástico, que se presta a todo tipo de coisas. Há palavras que, usadas em certas conexões, perdem todo o seu sentido original, mas o recuperam em outras conexões. Um xiste de Lichtenberg isola cuidadosamente as circunstâncias em que as palavras esvaziadas são levadas a recuperar seu sentido pleno. Como é que você anda? Perguntou um cego a um coxo. Como você vê, respondeu o coxo ao cego. Há também palavras em alemão que, dependendo de estarem em plenas ou em vazias, podem ser tomadas em sentido diferente, de fato, em mais de um sentido. Pois,
podem haver duas derivações de uma mesma raiz, uma das quais seja uma palavra de sentido pleno e a outra uma sílaba final ou sufixo esvaziado, sendo ambas pronunciadas exatamente da mesma maneira. A identidade fônica entre uma palavra plena e uma sílaba esvaziada pode ser também puro acaso. Em ambos os casos, a técnica do xiste se aproveita das condições prevalecentes no material linguístico. Um xiste, por exemplo, atribuído a Schleiermacher, é importante para nós por constituir exemplo quase puro desses métodos técnicos. Eifersucht, o ciúme é uma Leidenschaft de paixão que emite Eifersucht com avidez procura o que Leidenschaft causa dor. Esse é inegavelmente um xiste, mesmo que não particularmente efetivo. Aqui estão ausentes inúmeros fatores, que na análise de outros xistes podem enganar-nos até que os examinemos, cada um separadamente. Pouco importa o pensamento verbalmente expresso, e a definição que se dá do ciúme é, em todo caso, inteiramente insatisfatória. Não se encontra vestígio do insentido no nonsense, do insignificado escondido, ou de indesconcerto e esclarecimento. Nenhum esforço revelará um contraste de ideias, e pode-se encontrar com grande dificuldade um contraste entre as palavras e o que elas significam. Não há qualquer sinal de abreviação, pelo contrário, a verbalização afigura-se prolixa. No entanto, temos ainda um xiste, e mesmo muito perfeito. Sua única característica é ao mesmo tempo aquela em cuja ausência desaparece o xiste, o fato de que as mesmas palavras prestam-se a usos múltiplos. Podemos então incluir esse xiste numa subclasse daqueles cujas palavras são usadas primeiro como um todo e depois segmentadas, e, Rousseau ou Antigone, ou na outra subclasse em que a multiplicidade é produzida pelo sentido pleno ou esvaziado dos constituintes verbais. À parte este, apenas um outro fator merece ser notado do ponto de vista da técnica dos xistes. Encontramos aqui estabelecido um raro estado de coisas, que ocorreu uma espécie de unificação, já que em Eifersucht ciúme é definido através de seu próprio nome, portanto, através de si mesmo. Essa unificação constitui também, como veremos, uma técnica de xistes. Esses dois fatores devem ser em si mesmos suficientes para conferir a uma expressão o caráter xistoso. Se penetramos ainda além na variedade de formas de uso múltiplo da mesma palavra, notamos repentinamente que temos diante de nós exemplos de duplo sentido ou de jogo de palavras, em formas já muito conhecidas e reconhecidas como técnica de xistes. Por que tivemos o trabalho de redescobrir aquilo que se poderia buscar no mais superficial ensaio sobre os xistes? Para começar, só podemos invocar em nossa justificação que, não obstante, apresentamos um outro aspecto de tal fenômeno da expressão linguística. O que as autoridades supõem definidor do caráter dos xistes como uma espécie de enjogo é por nós classificado sob o título de uso múltiplo. Os outros casos de uso múltiplo passíveis de ser reunidos sob o título de duplo sentido em como um novo grupo, o terceiro, podem ser facilmente divididos em subclasses, que, efetivamente, não podem ser separadas entre si por distinções mais essenciais do que as que possibilitam a derivação do terceiro grupo como um todo a partir do segundo. Constatamos: a. Casos de duplo sentido de um nome de uma coisa por ele denotada. Por exemplo, discharge thyself of our company, pistol. Descarrega-te, desaparece, de nossa companhia, pistola. Shakespeare. Mais of namoro que freio meu casamento, disse uma espirituosa vienense sobre inúmeras moças bonitas que, admiradas durante anos, acabam por não encontrar um marido. Offen e Freien são os nomes de duas praças vizinhas no centro de Viena. O Wilmacbé não reina aqui em Hamburgo, o rei aqui é banco dinheiro bancário. Heine, Sanabelevopski. Onde o nome não possa ser usado, deveríamos talvez dizer mal usado, e sem alterações, pode-se derivar dele um duplo sentido através das leves modificações que já conhecemos. Por que, perguntava-se em tempos passados, o francês rejeitou Lohengrin, por causa de Elsa, Elsas Alsace. B. Duplo sentido procedendo dos significados literal e metafórico de uma palavra. Eis uma das mais férteis fontes da técnica dos xistes. Citarei apenas um exemplo. Um médico, meu amigo, afamado por seus xistes, disse certa vez a Arthur Sanitzler, o dramaturgo: não me surpreendo que você tenha se tornado um grande escritor. Afinal, seu pai susteve um espelho para seus contemporâneos.
O espelho sustido pelo pai do dramaturgo, o famoso Dr. Sanitzler, era o laringoscópio. Um famoso dito de Hamlet fala-nos que o objetivo de uma peça, tanto quanto do dramaturgo que a cria, é in to hold, as war, the mirror up to nature, to show virtue haron feature, sornen haron image, and the very age and body of the time his form and pressure, suster, como se fora, um espelho à natureza, mostrar a virtude sua feição própria, ao escárnio sua própria imagem, ao torso e à longa idade do tempo sua forma e premência. C. Duplo sentido propriamente dito, ou jogo de palavras. Pode-se descrevê-lo como o caso ideal de múltiplo uso. Nenhuma violência é feita às palavras, não se as segmenta em sílabas separadas, não é preciso sujeitá-las a modificações, nem se tem que transferi-las da esfera que pertencem, a dos nomes próprios, por exemplo, a alguma outra. Exatamente como figuram na sentença, é possível, graças a certas circunstâncias favoráveis, fazê-las expressar dois significados diferentes. Temos exemplos desse tipo disponíveis em grande abundância. Um dos primeiros atos de Napoleão III quando assumiu o poder foi apoderar-se da Casa de Orleans. Eis o excelente jogo de palavras, corrente aquele tempo, c'est le premier volume de l'Aigle. Eis o primeiro volume da Águia. Volume significa em voo, mas também em roubo. Fischer, 1889. Luís XV queria testar o espírito de um de seus cortesãos, cujo talento lhe tinham mencionado. Na primeira oportunidade ordenou ao cavalheiro que fizesse um xiste do qual ele, o rei, devia ser o insurge ao assunto. O cortesão desferiu imediatamente a inteligente réplica, Le roi n'est pas sujet. O rei não é um assunto, ou um súdito. Um médico, afastando-se do leito de uma dama enferma, diz a seu marido, não gosto da aparência dela. Também não gosto e já há muito tempo, apressou-se o marido em concordar. O médico referia-se obviamente ao estado da senhora, mas expressou sua preocupação quanto à paciente em palavras tais que o marido podia interpretá-las como confirmação de sua própria aversão marital. Heine falou da comédia satírica. Esta sátira não seria tão mordaz se o autor tivesse mais o que morder. Este xiste é mais um exemplo de duplo sentido literal e metafórico que de um jogo de palavras propriamente dito. Mas qual a vantagem de estabelecer uma acurada distinção aqui? Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.